10h15. Enrolei em outra aula, por isso que eu demorei um pouquinho para entrar. Bom, gente, então, bom dia, tá? 10h15, nós vamos iniciar. O link da chamada segue, tá? No final da aula eu mando ele novamente, tá bom? Bom, desculpa, vocês não estavam vendo aqui ainda, eu vou partilhar. Hoje, então, nós vamos continuar a nossa fala sobre números complexos. Nós vamos falar sobre a representação geométrica e a forma trigonométrica, tá bom? Ao longo dessa semana, eu vou deixar para vocês a continuação da forma trigonométrica, tá? Então, assim, eu vou gravar um pedaço para a gente poder avançar com o conteúdo, tá? Porque só nessa aula 5 não ia dar para fechar. E aí, eu peço que vocês vejam, tá? Porque é dessas atividades numeradas, tá bom? Que fica lá como requisito de acesso ao questionário avaliativo, tá bom? Bom, eu vou quebrar a página aqui, que é melhor, uma aula nova. Só um pouquinho que travou o sistema aqui, desculpa. Bom, tá meio travado, mas acho que vai. Eu vou partilhar de novo a tela para vocês. Bom, então, hoje nossa quarta aula, tá? Então, aula 4, terceiro bimestre. Dia 25/10. Gente, fique atento aí. Semana que vem tem um feriado na terça, tá? Mas segunda nós temos aula, tá bom? E aí na aula da segunda que vem, quando eu for continuar o conteúdo, eu já vou seguir da gravação que eu vou deixar para vocês, tá bom? Vou deixar essa gravação amanhã. Assistem de amanhã até segunda para poder assistir, tentar resolver alguns exercícios e a gente continuar, tá? Hoje, então, nós vamos começar com Então, o primeiro tópico da aula de hoje, então, seria a representação geométrica dos números complexos, tá bom? Representação geométrica vou chamar só dos complexos para caber numa linha só, tá? Esse também é conhecido como o plano complexo ou plano de Argand de Gauss, tá bom? Lá atrás, quando eu contei a história para vocês dos números complexos, olha, os números complexos só passaram mesmo de fato a ser aceitos depois que o Gauss entrou na jogada e fez uma representação geométrica desses números, tá bom? É o que a gente vai ver agora, tá? Ela é inspirada, gente, na ideia de plano cartesiano, que a gente já estuda e conhece. Então, assim, nós conhecemos o eixo X, o eixo Y, e o que é que Gauss, junto com esse Argand, sinceramente eu não sei quem é esse Argand, Gauss, muito conhecidos matemáticos, fez. Ó, a ideia é o seguinte, você pega, então, um número complexo,
A mais BI, e associa ele, então, um par ordenado, ok? Esse par ordenado, ele, então, tem coordenadas A e B. Tem uma coordenada real e uma coordenada imaginária, né? Assim como o número complexo tem uma parte real e uma parte imaginária, o número, o ponto associado a esse número complexo, ele é chamado, então, tem uma coordenada real e uma coordenada imaginária. Esse ponto, ele normalmente, às vezes vocês podem ver em algum exercício, para não ficar dúvida, ele é chamado de afixo, tá bom? Ou a imagem do número complexo, né, Z, no plano complexo. E o que é esse plano complexo para a gente, gente? O plano complexo, ele é simplesmente uma, uma extensão, uma analogia do que acontece com o plano cartesiano. Nós temos dois planos, né, dois eixos, perdão, perpendiculares. Imagina então aqui que eu desenhei perpendicular bonitinho, tá bom? Então, tem um eixo X e um eixo Y, perpendiculares entre si, certo? Só que, então, nós chamávamos de eixo X e Y lá no plano cartesiano. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos chamar um de eixo real e o outro de eixo imaginário. Então, eixo real e o outro de eixo imaginário. Daí fica claro quem a gente põe em cada coordenada, certo? E nem sempre vem escrito eixo real, vem escrito RE, ou aqui vem escrito IM, tá bom? É um M, tá? Meu M e meu N são horríveis. O ponto de interseção entre eles é a origem, certo? E assim como vocês estudam, por exemplo, em geometria analítica, então, divide o nosso mundo em 4 quadrantes, essa contagem é sempre da esquerda para a direita, tá? Então você tem assim, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, tá bom? E o sentido de orientação aí dos números é a mesma, tá bom? Então, assim, o eixo real, que faz referência ao eixo X, é positivo à direita de zero e negativo à esquerda. O eixo imaginário, ou eixo Y, é positivo acima de zero ou negativo abaixo de zero, tá bom? E o que, que a gente faz aqui com esse plano? Então, digamos que o nosso A e nosso B fossem esses números aqui, A e B, por exemplo, certo? Então, marquei o A e o B. Nós temos, então, assim como a gente fazia lá, você marca o ponto associado. Opa, desculpa, não selecionou certinho. Você marca o ponto associado a este número, tá? Ó, você tem A e B. Então, pronto, você tem um ponto associado a este número. Pronto, você tem um ponto, o afixo, né, ou a imagem AB. Pronto, você tem a representação geométrica, tá? Junto aqui, gente, então assim, eu já vou pôr um conceito que ele é importante para a gente, na sequência, para a gente falar da forma trigonométrica do número complexo, que é o seguinte: você consegue achar esse tamanho, ok? Esse tamanho é o que a gente chama o módulo de um número complexo. Observe, então, gente, eu vou pôr aqui assim, sei lá, de vermelho, para tentar manter um padrãozinho nas cores. Esse triângulo OP, digamos aqui, é um triângulo retângulo, certo? Porque, não, X e Y são perpendiculares, certo? Então, esse Z, que é o que a gente vai chamar o módulo de um número complexo, eu antecipei para vocês na aula passada, ó, falei, né, ó, na verdade, Z vezes o conjugado dá A ao quadrado mais B ao quadrado. A raiz disso é o módulo de um número complexo, tá bom? Então, o que é esse Z com a barrinha aqui? Para ficar bem definido para a gente. O Z com essa barrinha assim do lado é chamado módulo, é um módulo do número complexo Z igual a mais BI. Ok? Como que, então, você define o módulo, gente? Então, o módulo é sempre um número real positivo, tá bom? Então, módulo é sempre um número real positivo, ok? E ele é calculado como o seguinte, e é calculado como a distância do afixo, então do ponto P, AB, até a origem.
Quem é a origem? A origem O tem coordenadas 0 e 0, ok? Mas então, a gente, por exemplo, vocês aprenderam lá em geometria analítica, calcular a distância de um ponto até o outro, certo? Mas calcular a distância de um ponto até o outro, gente, nada mais é do que usar o teorema de Pitágoras, certo? Então imagina aqui assim, eu estou desenhando aquele triângulo lá de novo, tá? Imagina o seguinte, ó. Origem, o ponto P, A, aqui eu falei que ia chamar de A, então vou chamar de A maiúsculo, tá? Perpendicular. Olha só, OA a gente sabe quanto mede, ele mede Azinho. Esse AP mede Bzinho, ok? Esse é o valor que a gente procura, é o módulo do Z, certo? Então, pelo teorema de Pitágoras, o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, o módulo de Z ao quadrado é A ao quadrado, um cateto ao quadrado mais o outro. Então, o módulo de Z, ele é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Pronto, bem simplesinho, tá bom? Depois, daqui a pouco a gente faz um exemplo. Mas o módulo é isso. Entretanto, né, só voltando, A ao quadrado mais B ao quadrado, a gente viu que é quem? O Z vezes o seu conjugado, certo? É uma fatoração para A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, só deixar uma observação aqui, é o seguinte, né? Então, a gente pode escrever o módulo como sendo também, então, o módulo ao quadrado é Z vezes o seu conjugado, tá bom? Ok? E aí, esse Z, só para você lembrar, é A mais BI, tá? Deixa eu pôr, antes de passar para a forma trigonométrica, vamos fazer então aqui os dois exemplos bem simplesinhos, uns 3 exemplos, não sei, da representação, tá bom? Eu queria achar, eu tô com um problema aqui no meu, para visualizar, só um pouquinho, gente, porque eu queria achar, eu quero quadricular a tela, e ele me dá essa opção, só que agora tá travado. Eu vou fechar de novo e vou abrir a tela aqui, tá? Para ver se eu consigo usar e fazer a representação geométrica direitinho com vocês. Só um minutinho, por favor. Agora vai dar certo. Eu espero. Desculpa aí, viu? Às vezes esses trem acontece. Bom, acho que vocês já estão vendo aí agora. Eu consegui quadricular a tela, tá? Então, vamos fazer assim. Vamos imaginar o seguinte, olha só. Um exemplo bem simplesinho. Imagina que o nosso número complexo é um 1 mais i, né? Então, qual é a forma, a representação geométrica dele? Qual é o módulo desse número complexo? Depois a gente vai falar, por exemplo, da forma trigonométrica e saber fazer essa representação ajuda bastante, tá bom? Então, vou pegar a setinha, vou fazer o nosso plano cartesiano aqui, ó, nosso, no caso, plano complexo, tá? Então, o afixo, ou seja, o ponto associado a esse número, ele tem coordenadas real 1 e imaginário 1, né? É 1i. Então, digamos, o 1 está aqui e o 1 está aqui. Então, pronto, está feita aqui a nossa representação bem bonitinha, né? 1 e 1, ok? Então, vou marcar aqui de vermelho até o módulo, ok? Como é que a gente acha esse módulo, gente? Claro, vocês podem sempre decorar a forma, lembrar a forma do jeito que vocês quiserem, não tem problema não. Mas num caso como esse, é melhor a gente usar o teorema de Pitágoras, é menos coisa para a gente lembrar, certo? Ó, esse triângulo é um triângulo retângulo, certo? Se eu quero o módulo, que eu vou escrever aqui em cima, o que eu preciso fazer? Usar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz para a gente o seguinte, né? Vou fazer aqui embaixo, tá? O módulo de z ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, o módulo de z é a raiz de 2, né? 1 mais 1 é 2, tira a raiz, pronto. Então, o módulo de z vale raiz de 2, certo? Olha que interessante, eu na aula passada eu falei para vocês sobre o conjugado de z, né? O que é o conjugado desse número 1 mais i? Por exemplo, é o número 1 menos i, certo? Eu posso falar da representação geométrica desse número também, né? Ó, vou chamar o afixo de p com a barrinha em cima para fazer analogia, tá bom? É 1 e menos 1. Então, o menos 1 está aqui embaixo.
Então, observe o que vai mudar, né? Por exemplo, a representação geométrica do... Opa, desculpa, ficou duas setinhas aí. Do, do conjugado. Muda só isso, certo? Elas são simétricas, elas são espelhadas em relação ao eixo real. Isso vale, claro, para esse exemplo, mas é uma observação em geral, até por isso que eu peguei e coloquei, já escrevo isso, tá bom? Mas então, a representação geométrica de um número complexo de seu conjugado é sempre espelhada em relação ao eixo real, tá bom? Eles têm uma representação do eixo real. Quando você, por exemplo, tiver um número que for, digamos, vou pegar aqui, sei lá, um Z1, que for um número real igual a 2, qual é a representação dele, gente? 2 mais 0i, né? Então, ele vai ter coordenadas, se você chamasse assim, de 2 e 0. Então, o 2 seria aqui, por exemplo, você tem o P2, certo? 2 e 0, tá? Um número real está sobre o eixo real. Ah, um imaginário puro vai estar sobre o eixo imaginário puro, tá bom? Então, assim, fiquem tranquilos com isso, tá? Uma pergunta que fizeram na outra turma, então eu vou pôr aqui para vocês. Imagina que eu tivesse esse Z2, né? Menos 3, menos 5i, tá? O ponto, o afixo, o P2, teria então coordenadas menos 3 e menos 5. Eu coloquei 1 e 1 só para facilitar assim, a ilustração, mas não há problema ser negativo, tá bom? Um deles ser zero. Você pode pensar qualquer número que você puder pôr aqui. Pode, sei lá, você poderia pôr uma raiz de 3. Se você quiser, pode pôr assim, menos raiz de 3 menos raiz de 3. Então, sei lá, vamos imaginar, raiz de 3 dá mais ou menos 1,7. Eu vou arredondar para 2 aqui no meu desenho, tá? Então, aqui, ó, menos raiz de 3. Menos 5. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Eu vou completar a setinha. Menos 4, menos 5, tá? Menos 4, menos 5. Então, pronto. Manter o padrão de rosa aqui, igual eu estava escrevendo lá. Menos 5. Então, esse aqui, ó, é o nosso número, é a nossa representação, perdão, geométrica, tá? Então, essa é a representação geométrica do nosso ponto. Eu chamei de P2, tá bom? Então, tem coordenadas menos raiz de 3 e menos 5, tá bom? Quanto seria o módulo desse número, certo? O módulo, então, gente, é só usar de novo o teorema de Pitágoras, certo? Olha, você quer saber a hipotenusa, certo? E sabendo que um cateto vale raiz de 3 e o outro cateto vale 5, certo? Então, deixa eu chamar o módulo de Z2 aqui, né? O módulo de Z, então, vou fazer aqui embaixo. O módulo de Z2 ao quadrado é um cateto ao quadrado, menos raiz de 3 ao quadrado, mais o outro, menos 5 ao quadrado. Então, o módulo de Z2 ao quadrado é 3 mais 25, 28, certo? 28. Então, raiz de 28, pronto. Vale raiz de 28. Ah, você pode melhorar isso, né? Porque 28 é 4 vezes 7, raiz disso. Então, o Z2 ia ficar 2 raiz de 7, tá? Então, esse módulo, eu não vou escrever, senão vai ficar muito poluído. Mas vale 2 raiz de 7, tá bom? Então, essa ideia se aplica para qualquer um desses números, tá bom? Ó, a ideia de módulo é coincidir com o módulo de um número real. Então, sei lá, vou pegar de preto aqui, tá? A distância desse P2 até a origem, né, que é 2 unidades, tem que ser 2. O módulo, nesse caso, também tem que ser 2, tá bom? Isso não muda. Quando eu botei os conjugados aqui, eu falei que eu ia pôr uma observação, e vou pôr. Mas então, a primeira é o seguinte, né, do conjugado. Eles são simétricos em relação ao eixo real, ao eixo x, e eles têm o mesmo módulo, né, o mesmo tamanho. Os triângulos são o mesmo, só estão espelhados, escritos em lugares diferentes, tá bom? Então, deixa eu quebrar essa página aqui, voltar ela sem ser quadriculado. Então, é a observação que eu falei que eu vou para vocês, que é o seguinte, né? Aí aqui eu não vou quadricular não, senão, tá? Mas dá para a gente ter uma ideia, né? Olha, então, se eu tenho um eixo real, um eixo imaginário, tenho um número complexo Z A mais BI, então eu sei a representação dele, né? Ó, AB, certo? Então, eu imaginar que esteja aqui, né? O AB. Pronto. P é AB. O conjugado dele, gente, então, é A menos BI, certo? E o
o afixo, ou seja, a imagem desse ponto lá no plano complexo é A menos B, certo? Então, se o B está aqui, gente, o menos B está aqui para baixo, certo? Mas tá vendo que eu contei duas linhas, né? O resto é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, você tem aqui onde está o seu ponto com coordenadas A e menos B, ok? Se aqui nós temos a origem, então eu vou pôr um de vermelho e outro de verde aqui, ó. O módulo de Z e o módulo do conjugado de Z. Eles têm o mesmo tamanho, tá bom? Módulo do conjugado, então vou pôr sim. E aqui o módulo de Z, tá bom? Então essa é a observação, né? Eles são sempre, então, simétricos, né? Eu não vou escrever isso, tá bom? Estou falando, tá gravando. As representações geométricas de Z e de seu conjugado são simétricas, ou seja, são espelhadas em relação ao eixo real, tá bom? E o módulo de um é igual ao módulo do outro, tá bom? Eles são simétricos. Alguma pergunta até aqui? Até agora? Acho que tá tranquilinho isso, né? Ok, então, quando na verdade a gente está falando da representação geométrica, então, assim, só uma observação, né? Esse eu vou só comentar sem escrever. Então, quando estudou física, vocês já devem ter visto vetores, né? Então, por que os números complexos, né, professor, por que eles passam a ser aceitos, né, quando tem essa representação que o Gauss propõe, né? Pelo seguinte, então nós sabíamos somar vetores, certo? Então, quando você botava um vetor para somar com outro, usava a regra do paralelogramo lá, o vetor resultante tinha como coordenadas a soma das coordenadas dos vetores, certo? E tem uma coisa parecida para a subtração também, né? Então, assim, a vetor resultante era a subtração das coordenadas. Quando Gauss vai lá e tem essa ideia simples para números complexos, geometricamente passa a fazer sentido, né? Você possa enxergar ele, né? O vetor resultante, digamos assim, da soma de números complexos. Então, você pega um número complexo, pega o outro, soma, enxerga isso geometricamente. Ó, o vetor resultante é a soma deles, tá bom? E aí, a álgebra proposta lá atrás, ela casa com essa noção geométrica. Então, as coisas fazem sentido, tá bom? Entretanto, multiplicar números complexos ainda é algo complicado. Chato, trabalhoso de fazer. Dividir também. Essa representação geométrica, ela puxa uma outra coisa boa dos números complexos que a gente ainda não enxergou, mas a gente vai falar agora, que é como que a gente pode facilitar a nossa vida em multiplicar e dividir números complexos. Por isso a gente fala da forma trigonométrica. A gente sai das coordenadas cartesianas de um ponto. Então, quais são as coordenadas cartesianas do nosso ponto, né? É A, B. Se você conhece o A e o B, você sabe onde o ponto está lá no plano complexo, sabe? Ó, tá em tal lugar. E reescreve essas coordenadas em funções do módulo e do ângulo que esse vetor forma com o eixo real. E aí você, então, usa o que a gente chama de coordenadas polares para um número, né? Para uma representação geométrica. Você antes conhecia as coordenadas cartesianas e agora você vai conhecer o quê? O seu número em função de ângulo e em função do tamanho do vetor, do módulo desse vetor. E consegue depois facilitar a sua vida aprendendo a fazer multiplicações e divisões de números complexos. Mas mais interessante do que isso, você aprende a resolver problemas que talvez a gente nunca tenha pensado. Então, assim, só vou pôr um problema aqui para vocês e a gente depois aprende a resolver com essa representação trigonométrica. A pergunta é bem simples, olha só. Resolva a seguinte equação. X à quinta menos 1 igual a zero. Resolva x à quinta menos 1 igual a zero. Essa é uma pergunta que a gente entende, né? Ou seja, você quer achar os valores de x, que quando você substitui ali, resolve a equação, torna a equação verdadeira, certo? Eu antecipei um resultado para vocês quando eu falei sobre o teorema fundamental da álgebra. Olha, toda equação de grau n tem n raízes. Então, essa é uma equação do quinto grau. Ela tem 5 raízes, tá bom? Como a gente pode achar essas raízes, né? O que eu quero fazer é extrair raízes, né, do meu problema. E quando eu sei fazer multiplicação, então disfarçado potenciação complexa usando forma trigonométrica, eu aprendo a resolver isso, porque isso é um tipo de radiciação, é tirar raízes, certo? Então, assim, só para, né, tentar deixar o negócio meio claro.
Se em vez de x à quinta menos 1 fosse assim, x ao quadrado menos 1, como é que a gente ia resolver x ao quadrado menos 1 igual a zero? Você sabe, olha, opa, então x ao quadrado é 1, então o x é mais ou menos a raiz de 1, então o x é mais ou menos 1, né? Achou dois valores, certo? Se em vez, nem pôr a quinta, tá? Vamos começar com o mais fácil, tá? Se em vez da quinta fosse um cubo, x ao cubo menos 1, como é que eu poderia resolver esse problema? Se você usa a mesma ideia, você ia ficar então com x ao cubo igual a 1, então o x é a raiz cúbica de 1, que é o número 1. Aí você fala, tem uma raiz só, e na verdade a gente sabe que tem três, eu sei uma delas, né? Ok? E aí a gente vai falar de divisão de polinômios lá daqui a pouco, aí a gente aprende qual é o que vai resultar, tá bom? Mas, por exemplo, se você lembrar diferença de cubos que a gente estuda lá no Produtos Notáveis, lá no... nem sei que ano que é, se é sétimo ano ou oitavo ano, você pode fatorar isso da seguinte maneira. Virou uma equação do primeiro grau e uma do segundo. E essa do segundo tem raízes complexas e você sabe resolver. Então, você consegue resolver esse x ao cubo menos 1, certo? Você vê que só o número 1 não é uma raiz, mas você encontra outras duas que são complexas. Fica aí o exercício depois para vocês pensarem, né? Achar, né? Calcular o delta, o x', x2' dessa equação que eu estou circulando aqui, tá bom? Para o x à quinta menos 1, como é que eu resolvo isso, né? Como é que eu resolvo isso? Isso aqui igual a zero, certo? Então, na verdade, o que a gente vai ver é o seguinte. Esse x à quinta menos 1, ele tem uma raiz real, que é o número 1, e tem quatro raízes complexas. E a gente consegue achar essas outras quatro usando um método que a gente vai aprender já já, tá bom? Mesma coisa se fosse x à quarta menos 1, ou poderia ser outro. Pensa, poderia ser assim, ó. X à sétima menos 2 igual a zero, um exemplo. A gente consegue achar as 7 raízes usando o método que a gente vai aprender aqui agora, né? Assim, não só na aula de hoje, mas no decorrer, né? Nessa aula de hoje. Como eu falei, eu vou deixar um vídeo gravado para vocês falando sobre isso, e na aula da segunda-feira que vem, finalizar esse pedaço, tá bom? Que daí a gente fecha a parte de números complexos e pode combinar a nossa prova. Então, isso permite resolver problemas perguntas que fazem sentido, tá bom? Então, assim, essa é o que a gente vai ver aqui agora. Então, embora pareça que a gente está dificultando o negócio, porque eu vou pôr um ângulo aqui, vai aparecer senos e cossenos, na verdade a gente vai aprender a resolver equações como essa, onde antes a gente dizia que só tinha uma raiz e, na verdade, achar outras raízes. Essa do grau 3, né, gente, eu nem precisava desse método, certo? Mas se eu venho um de grau 4, grau 5 e assim sucessivamente, a gente precisa desse método, e não só para o número 1, né? Poderia ser para outras coisas, né? Igual eu dei um exemplo aí, x elevado a 7 menos 2 igual a zero, tá bom? Então, a forma trigonométrica do número complexo, né? Então, o que é a forma trigonométrica de um número complexo? Bom, como eu falei, é conhecido também como coordenadas polares, né? A forma polar de um número complexo. Então, a ideia não é mais escrever, então lembra, nós tínhamos o nosso número A mais BI. Então, a gente consegue identificar, dizer quem é o número, dizer quem é a representação geométrica dele só em função de A e B. Aqui é escrever o número em função de dois parâmetros. Um é o módulo, o outro é um ângulo que ele vai formar com o eixo real, tá bom? Que a gente vai chamar o argumento, tá? Então, o nosso número passa a ser reescrito assim. O que a gente viu ali agora? A gente viu o seguinte, tá? Então, imagina o seguinte, eu tenho o número A mais BI e sei qual é uma representação, então, geométrica para esse número, tá certo? Olha, AB. Então, a gente sabe fazer uma representação geométrica para ele. Aí, agora eu vou quadricular a tela aqui de novo, tá? Vou quadricular a tela de novo. Pronto, quadriculei a tela, nosso eixo real, nosso eixo imaginário. E vamos imaginar que esteja aqui o A e aqui o B, tá bom? E vou então pontilhar, marcar nosso ponto AB.
Prontinho, tá nosso ponto AB. Aqui nós temos o módulo que a gente acabou de falar, vou pôr de vermelho. Então, o módulo a gente já, na verdade, já foi introduzido lá atrás, né? Como calcular o módulo. Pronto, temos o módulo. Só que, então, por origem, esqueci de pôr origem. O módulo de vermelho. E aí o seguinte, olha só, vou pegar o verde aqui e depois o amarelo. Esse vetorzinho nosso, o vetor OP, ele forma um ângulo, tá bom? Com vários lugares aí, mas pra gente, a gente olha sempre em relação ao eixo real. É assim que a gente faz na geometria. Vocês provavelmente devem ter visto isso aí quando foi falar de equações de reta lá com o professor Alain, falando de geometria analítica. Então, como que você calcula o ângulo que uma reta forma com um eixo X? Esse ângulo pode ser calculado de algumas maneiras, certo? Você tem, a princípio, aí vários ângulos, mas se eu olhar para o eixo X, eu tenho dois. Né? Divide em dois lugares. Eu tenho esse menorzinho e tenho um complemento, um outro ângulo que forma com o eixo X, o eixo real, tá bom? Na geometria, então, a gente sempre adota o seguinte padrão, né, para o ângulo. O ângulo é sempre calculado em relação ao eixo X, no nosso caso, o eixo real, e no sentido anti-horário. Você sempre parte do eixo X, anda no sentido anti-horário até encostar no módulo, no vetor, nessa setinha que está de vermelho aí, tá bom? Então, o ângulo para a gente, ele é calculado no sentido isso eu não vou escrever não, estou só falando, tá bom? Ele é calculado no sentido anti-horário, tá bom? Partindo do eixo real, do eixo X, e andando, como eu falei, no sentido anti-horário, até encostar na setinha, tá bom? Então, este é o ângulo do nosso vetor. Não é aquele, a gente não olha para o outro de rosa. Então, só para dar uns exemplos de como seriam os ângulos aqui, certo? Então, por exemplo, para esse que está de vermelho, eu vou pôr de vermelho. Como é que é o ângulo aqui? Eu parto do eixo real e ando no sentido anti-horário até encostar no vetor. Então, pronto. Esse aqui é o nosso ângulo para o primeiro vetorzinho que estava de vermelho. Eu vou apagar, senão fica muito poluído, tá? Depois na gravação vocês podem assistir de novo. Ah, professor, se fosse para esse de verde, como é que ia ser o ângulo? Partimos do eixo real e vamos andar no sentido anti-horário até encostar no vetor. Pronto. Então, o ângulo seria todo esse pedaço que eu estou pintando aqui, ó. Não é o que ficou faltando. Não é o menor ângulo, e sim obtido dessa maneira. Ah, e se fosse o de rosa, professor? Então, de novo, você parte do eixo real, anda no sentido anti-horário até encostar no eixo. Então, o ângulo ia ser todo esse pedaço aqui, ó. Tá bom? O ângulo é calculado sempre assim, tá bom? Então, sentido anti-horário, partindo do eixo real, tá bom? Então, θ é no sentido anti-horário. Eu digo que eu não vou escrever, mas sempre acabo escrevendo, né? Partindo do eixo real, tá bom? Sempre lembra lá, eixo X. Ajuda você a lembrar, tá? Então, nós temos o ângulo θ aqui. Tá pintadinho. Até pintei para deixar bem redundante, tá? Esse ângulo θ, gente, então, ele recebe o nome de argumento principal de Z. A gente vai escrever abreviado arg de Z, de argumento, tá bom? Mas é o argumento principal do número complexo Z A mais BI, tá bom? Esse θ, então, assim, esse é o nome, não vou chamar de não, vou só pôr um pontinho. Argumento principal. Depois, o θ é sempre calculado em radiano, tá bom? E ele sempre tem a seguinte característica, ele está sempre entre 0, podendo ser 0, e 2π, tá bom? Aqui sempre em radiano. Às vezes, se você tem dificuldade para trabalhar em radiano, você lembra o seguinte, vamos pôr aqui de rosa para você lembrar, eu estou dizendo que ele está entre 0 graus e 360, tá bom? Professor, por que não pode ser 360? Porque senão ele ia coincidir com zero, então não faz sentido, é melhor se chamar de zero, tá bom? Então, se ele fechasse uma volta completa, você não diz que é 360, você diz que é zero. Então você lembra, né? Ó, tá entre 0 e 360, sem poder ser 360, e lembra que existe uma relação, né? Π equivale a 180 graus, tá bom? Mas aqui a gente sempre vai usar a notação em radiano para representar, tá bom? Agora,
Com tudo isso, né, para que tudo isso, né, e como que eu posso representar o meu número complexo em função, então, agora de θ e de z, e do módulo de z, é isso que a gente vai ver, tá bom? Como representar em função de θ e do módulo de z. Observe, então, aqui comigo o seguinte, olha só, eu vou desenhar de novo aquele triângulo. Qual triângulo? Esse triângulo aqui, tá bom? O triângulo OP, e eu vou chamar de A esse ponto, tá? Então, OP e A. O, P e A. Aqui, então, nós temos 90 graus. Aqui o módulo que a gente sabe quem é. O ângulo que a gente, a princípio, não sabe, mas a gente tem informações sobre senos e cossenos deles e a gente consegue determinar tudo que a gente precisa, tá bom? Ó, observe que esse tamanhozinho que eu estou passando a seta em cima mede A, enquanto na vertical mede B, né? Então, um cateto mede A e o outro mede B. Então, observe o seguinte. Eu sei que, por exemplo, seno do ângulo θ, ele é o cateto oposto, B, sobre a hipotenusa, o módulo. Enquanto o cosseno do ângulo θ, ele é o cateto adjacente, que é A, sobre a hipotenusa, que é módulo de Z. Então, nós temos o seguinte, olha, o B é módulo de Z vezes o seno, e o A é módulo de Z vezes o cosseno. E aí a gente obtém a representação. Como assim obtém a representação? Da seguinte maneira, eu vou quebrar a página aqui, até podia pôr, mas é que eu quero deixar ela sem estar quadriculada agora, antes de fazer o exemplo com vocês. Então, observe o seguinte, nosso número complexo é da forma A mais BI, certo? E aí, ó, eu sei que o A é Z, o módulo de Z, perdão, vezes o cosseno, e o B é módulo de Z vezes o seno, certo? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, A, módulo de Z vezes o cosseno do ângulo, mais I vezes, perdão, módulo de Z vezes o seno. Módulo de Z é um número real positivo, como eu falei lá atrás, eu posso pôr esse número em evidência. Então, eu escrevo Z como sendo o módulo, cosseno do ângulo, mais I seno do ângulo. Pronto. Isso é o que a gente chama a representação trigonométrica de um número complexo, tá bom? Isso é chamado, então, a representação trigonométrica de Z. Vamos ver isso num exemplo agora, tá? Quando a gente fizer essa representação trigonométrica, a gente não vai calcular o valor do seno e do cosseno desse ângulo, ou seja, vamos supor que o ângulo fosse 45 graus, né? Π sobre 4. Então, vai ficar o módulo cosseno de π sobre 4, seno de π sobre 4, tá bom? E isso vai fazer sentido quando vocês verem um vídeo gravado, por exemplo, que eu ensinar vocês a, por exemplo, multiplicar números. A gente vai ver que quando a gente conhece a forma trigonométrica, eu quero multiplicar números, basta que eu multiplique esse número z, que a gente achou, o módulo de z, dos dois números, e some os ângulos. Então, imagina que um tenha 30 graus e o outro 45 no ângulo. Quando eu multiplicar eles, o resultado vai ser um número complexo que tem 75 graus no ângulo, tá? E o módulo resultante vai ser o produto dos dois módulos anteriores. E isso facilita a nossa vida, principalmente quando a gente vai falando de resolver problemas como esse aqui, né? Que eu falei para vocês, olha, né? Como resolver um problema como esse, né? Ok? Então, um exemplo bem facinho, tá? Exemplos. Vamos ver se dá tempo de fazer mais de um, mas vamos começar com bem facinho. Então, exemplo A. Imagina que o nosso número complexo fosse o número 1 mais i. Foi o primeiro exemplo que eu passei lá, né? Tá bom? 1 mais i. Então, o exemplo é determinar a forma trigonométrica de z igual a 1 mais i, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa é a representação, o afixo dele, 1 e 1. O módulo desse número a gente calculou ali atrás, hein, gente? É raiz de 2, certo? Ah, não lembro, professor. Pitágoras, tá bom? Você faz o desenho, né? Tá até aqui, o módulo é raiz de 2, tá bom? Mas você pode fazer o desenho e usar Pitágoras, tá? Eu só não pus o desenho ainda porque eu tô acabando de escrever essa parte e agora sim eu vou quadricular, tá bom? Mas vocês vão ver que pelo teorema de Pitágoras sai facinho. Então, assim, ó, você tem um número complexo, vamos desenhar nosso eixo aqui, tá bom? Então, olha só. Estou fazendo até grandão mesmo. Eixo real, eixo imaginário
Então, vou marcar 3 unidades, 1 e 1. Né? 1 e 1. Prontinho aqui, ó. Nosso ponto, então, tem coordenadas 1 e 1. E aqui que eu falei, se você não lembrasse o módulo, você ia achar um módulo aqui agora usando Pitágoras, certo? Ó, 1 e 1 é o cateto, aqui é a diagonal, certo? 0, pronto. Mas eu já deixei anotado aqui, a raiz de 2. Você quer saber qual é esse ângulo, certo? Nós vamos usar a trigonometria agora para achar qual é esse ângulo, mas vamos só raciocinar um pouquinho. Eu tenho um quadrado de lado 1. Um quadrado de lado 1, né? 1. 90 graus, 90 graus. Então, esse nosso vetor, ele é a diagonal de um quadrado, então ele é a bissetriz. Então, esse ângulo θ que aparece aí no meio, ele é metade de 90. Então, esse ângulo tem que ser 45, tá? Então, quando a gente, né, usar um pouquinho da lógica, a gente talvez até ganhe um tempo de fazer algumas contas, tá? Mas tudo bem, a gente não precisa enxergar isso. E é bom a gente treinar o método, porque nem sempre é um exemplo simplesinho, como esse, assim, o ângulo sai 45 bonitinho, tá bom? Mas você vai fazer como, então? Você vai usar trigonometria, certo? Olha, o seno do ângulo θ que você está procurando, ele é o cateto oposto, que é 1, sobre a hipotenusa, que é raiz de 2. E o cosseno do ângulo θ, ele é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é raiz de 2. E você pode, então, racionalizar. Isso dá raiz de 2 sobre 2, e aqui é a mesma coisa, dá raiz de 2 sobre 2. Este é um ângulo tabeladinho daquele, certo? Então, qual é o ângulo onde o seno e o cosseno dão raiz de 2 sobre 2? Opa, o ângulo é 45 graus. Ó, professor, mas se for que não escrever em graus, escrever em radiano. É isso mesmo, eu só estou pondo em graus para ajudar a lembrar, tá bom? Você usa a regrinha de 3 aqui, né? Olha só. Se π é 180, né, você vai ver que dá π sobre 4. Se π é 180, 45 é que tanto? É x. Aí você pode usar a regrinha de 3 e observar, olha, se eu divido 180 por 2, dá 90. Se eu dividir por 2 de novo, dá 45, ou seja, eu dividi por 4, né? Então, mas 180x, perdão, é π vezes 45. Passo 180 dividindo, e aí 45, 180 simplificando, dá 4, tá? Π sobre 4. Então, qual é a forma trigonométrica desse número, né, dado, certo? Olha, a forma trigonométrica é módulo raiz de 2, cosseno de π sobre 4, mais i seno de π sobre 4. E está resolvido. Pronto, você achou a forma trigonométrica do número complexo 1 mais i, tá bom? 1 mais i. Exemplo 2 eu vou deixar para vocês fazerem, talvez, vamos ver se dá tempo de fazer. Então, eu vou chamar de W, só para ficar sempre chamando de Z, eu vou chamar de W. 1 mais i raiz de 3, certo? E vou deixar o exemplo 3 também na sequência. Então, esse aqui fica para vocês pensarem, tá? Porque é parecido, vocês vão ver que o ângulo é 60 graus. Eu quero fazer um onde o ângulo seja maior que 90, tá bom? Então, sei lá, exemplo Z2, né? Menos 1, vou até pegar, explorar esse 1 mais i, menos 1 mais i, tá bom? E aí, baseado nisso, esse é o 3A. O 3B, então, Z3 menos 1 menos i vocês tentem fazer, e Z4, 1 menos i vocês tentem fazer. Vocês vão ver que vão dar coisas parecidas com o de 45 graus que a gente fez lá, tá bom? Bom, então, para o item A, né, o 3A, Z2 é menos 1 mais i. Então, observe comigo, qual é o ponto associado a ele? Eu vou chamar de P2, né? Então, é menos 1 e 1. Então, se a gente monta aqui o plano cartesiano, né, o plano complexo, você monta o plano complexo em parte real, parte imaginária. Menos 1 está para cá, menos 1. E 1 está aqui. Então, o nosso ponto está aqui, ó. 1 e menos 1. Ok? Esse é o nosso ponto P2. O módulo dele é esse, tá? O módulo dele, gente, é o mesmo módulo do outro, tá? Então, o módulo de Z2 é raiz de 2 também, tá bom? Mas o que vai mudar? Vai mudar é o ângulo, né, gente? Olha só, parte do eixo real anda no sentido anti-horário até encostar. Então, você está procurando esse ângulo, tá bom? Esse é o ângulo que você está procurando.
Bom, para achar esse ângulo é só você lembrar, olha só, o seno do ângulo e o cosseno do ângulo satisfazem algumas relações, tá? O seno do ângulo, só para vocês lembrarem, eu fechar a aula, olha, é B sobre o módulo. O B, gente, nesse caso aqui, ele é positivo, então é 1 sobre raiz de 2, que racionalizando, igual a gente fez lá anteriormente, dá raiz de 2 sobre 2. O que vai mudar é aqui, ó, é o A, menos 1 sobre raiz de 2, e dá menos raiz de 2 sobre 2. Observe, então, que esse é um ângulo que ele é um correspondente do 45 graus no segundo quadrante, né? Não basta olhar só para um. Se você olhar só para o raiz de 2 sobre 2, você fala que era 45. Não é 45. O cosseno é negativo, ele está no segundo quadrante, como a gente falou. Então, é o 180 menos 45, é 135 graus, tá bom? Para fechar. E aí, 135 graus, se você escrever em radiano, é 3π sobre 4, tá bom? Π sobre 4, 45 vezes 3, 135. Então, qual é a representação desse número, fechando a aula? É módulo, que é raiz de 2, cosseno de 3π sobre 4, mais i, seno de 3π sobre 4, tá bom? Com isso, eu fecho a aula de hoje. Vou voltar aí na sala para ver se alguém tem alguma pergunta. Mas comentando. Então, esses aqui vão dar coisas parecidas. Por exemplo, esse aqui vai dar 225 graus e esse vai dar 315, mas o módulo é o mesmo. E esse aqui, vocês vão ver que o módulo é 2 e o ângulo é 60 graus, tá bom? Mas fica de exercício para vocês fazerem. Como eu falei, eu vou deixar gravado. Eu já estou aqui na sala, vou mandar a chamada de novo, tá? Eu vou deixar gravado para vocês como que a gente multiplica e como que a gente divide números na forma trigonométrica, tá? E aí na próxima aula a gente fala, né, em sala, na segunda-feira que vem, a gente fala como extrair raiz, radiciação. Alguma pergunta? Algum comentário? Ok, gente, eu que agradeço vocês, tá bom? Daqui a pouquinho, depois do almoço, deixa a gravação da aula para vocês. E é isso, se ninguém tem nenhum comentário, tá? Eu peço desculpa, hoje deu 2 travadinhas na aula de vocês, mas às vezes o computador foge do nosso controle, tá? Bom, gente, eu que agradeço vocês. Se ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou parar a gravação e uma boa semana para todos vocês, viu?